Olá, futuro engenheiro da Marinha. Hoje vamos resolver juntos as questões número 2, prova ano 2018 de Engenharia Mecânica, assunto resistência de materiais e peças mecânicas. Não se esqueça de baixar o plano personalizado de estudos para o CP100. Curta os vídeos para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar sua aprovação. Bora lá então! A figura abaixo mostra o esquema de um sistema de transmissão por correia e polias. Na polia A é aplicado o torque M e o tensionador C aplica uma força F na correia, causando uma deflexão D, como mostrado na figura acima. Sabendo-se que o coeficiente de atrito estático entre a correia e as polias é μ e que não há atrito no tensionador, obtém em função de F, D, R, L, μ. Item A força de tensão na correia na região do tensionador. Item B, o valor máximo do torque M que pode ser aplicado na polia A sem ocorrer escorregamento da correia. Inicialmente, a força, fazendo o diagrama do corpo livre no tensionador, nós temos uma força F, força de tração no fio, força de tração na correia. Esse ângulo aqui é θ. Está bem no meio, aqui é L sobre 2 e a deflexão é D. Fazendo a resultante das forças na vertical, projetando essa força T na vertical vai ficar T seno θ, esta outra T seno θ. Então nós temos para baixo 2T seno θ, que tem que ser igual à força F. Então a força F é igual a 2T seno θ. Seno θ é igual a cateto oposto, que é D, sobre a hipotenusa. E a hipotenusa nós podemos achar por Pitágoras, que é a raiz quadrada de L sobre 2 ao quadrado, mais D ao quadrado. Então, a seno θ, cateto oposto, sobre hipotenusa. L sobre 2 ao quadrado vai dar L ao quadrado sobre 4. Isolando a tração é igual a F, raiz quadrada de D quadrado mais L quadrado sobre 4 dividido por 2D. Este foi o item A. Item B. Sabemos que F2 menos ρv quadrado sobre F1 menos ρv quadrado é igual a E elevado a μ alfa, onde F2 é a força máxima que se aplica no lado da correia esticada. F1 é a força no lado da correia frouxa. Ρ é a densidade linear da correia. V é a velocidade linear. μ o coeficiente de atrito. Alfa é o ângulo de contato entre a correia e a polia. Observe, μ vai ser π mais θ. E E é o número neperiano. Se ρv quadrado é igual a zero, e isso pode ocorrer em duas situações, a primeira quando a massa da correia for desprezível e a segunda em situação estática, quando V é igual a zero. Se isto ocorrer, nós teremos que F2 sobre F1 é igual a E elevado a μ alfa. F2 é a máxima força no lado da correia esticada. E F1 é a força no lado da correia frouxa. Então, nós teremos que a força máxima sobre T, que nós calculamos anteriormente no item A, é igual a E elevado a μ vezes alfa. Logo, a força máxima será igual a T vezes E elevado a μ alfa. O momento na correia vai ser F2 menos T vezes R. Momento da força F2 menos momento da força F1. O momento máximo vai ocorrer quando o F2 for máximo, e o F2 máximo nós temos aqui. Substituindo, temos que o momento máximo vai ser a força máxima menos T, que multiplica R, onde R é o raio da polia. Colocando T em evidência, momento máximo é TR, que multiplica E elevado a μ alfa menos 1. Observe que T nós calculamos no item A, era F, raiz quadrada de D quadrado, L quadrado sobre 4 sobre 2D, e o alfa é igual a π mais θ. Observe que tangente de θ é D dividido por L sobre 2.
Logo, o θ vai ser arco tangente de 2D sobre L. Substituindo, então, no lugar do alfa, é π mais arco tangente de 2D sobre L. E esta é a resposta do item B. Esta equação nós vamos demonstrar agora. A equação que permite calcular a força máxima que pode ser aplicada no lado da correia tensionada, esticada, sem que ocorra deslizamento. Vamos ver essa demonstração. Vamos pegar uma porção da correia, um comprimento dx de correia. Aqui nós temos um ângulo d'α. Vamos passar um eixo radial que passa pelo centro dessa curva, dividindo o α em duas partes, o dα em duas partes, dα sobre 2 e dα sobre 2. No lado esticado da correia, nós teremos uma força F mais dF. No lado frouxo, uma força F. A força de atrito é contrário ao movimento relativo entre a correia e a polia. E aqui a força de contato entre a correia e a polia, que é a normal. Inicialmente, vamos definir a massa específica da correia, que é a unidade de massa específica linear, densidade linear da correia, que é a massa da correia dividida pelo comprimento. A massa é um dm e o comprimento é dx. Logo, o dm vai ser ρdx. E o dx, que é o arco, é igual ao ângulo vezes o raio, é r dα. Nós vamos precisar dessa relação. Resultante das forças em x igual a zero. Vamos projetar essa força em x na horizontal. Então vai ser f df vezes o seno deste ângulo. Mas observe que o seno deste ângulo é igual ao cosseno deste, porque eles são complementares. Este ângulo aqui é 90 graus. Então vai ficar f mais df vezes o seno desse ângulo, que é igual ao cosseno deste, mais f vezes o cosseno de dα sobre 2, tá? Mais a força F. Então, essa força na direção x, positivo, essa aqui positivo, projetado, e essa aqui negativo. Então, a soma dessa com essa tem que ser igual a esta. Observe que cosseno de dα sobre 2, para ângulos muito pequenos, ele tende a 1. Então, obtemos essa expressão, F mais dF é igual a força de atrito mais F, resultando que dF é igual a força de atrito, e a força de atrito estática que nós vamos usar é a máxima, que é igual ao μ estático vezes a normal, que é dN, resultando que dN é um dF dividido por μ. Resultante das forças agora na vertical, ou seja, na direção radial. Vamos projetar essa força na direção vertical e esta também. Então vai ficar F mais dF cosseno deste ângulo, que é igual a seno deste. F vezes seno deste ângulo. A soma dessas duas forças dirigida para o centro menos a normal nos dá a resultante centrípeta. Observe que seno de dα sobre 2 é igual a dα sobre 2. Então, nós temos essa expressão. Vamos aplicar a distributiva aqui, ó. Observe que esse produto, um dF vezes um dα, ele é muito pequeno. dF já é pequeno, dα é muito pequeno, pequeno vezes um muito pequeno, tende a zero. Vamos desprezar este resultado. Obtemos, então, que f dα menos dN é igual a centrípeta, resultante centrípeta. E a resultante centrípeta, por sua vez, é a massa vezes a aceleração centrípeta, que é ômega ao quadrado vezes r, onde ômega é a velocidade angular. Daqui, vamos substituir. No lugar do dN, vamos substituir por essa expressão, e no lugar do dm, substituir por essa expressão, ficando assim. Isolando as variáveis, colocando o dα em evidência, separação de variáveis, aplicando a integral, o alfa vai variar de 0 a alfa e a força vai variar de F1 até F2, onde F1 é a força na correia do lado frouxo e F2 é a força do lado esticado. Lembrando que essa força é a máxima porque nós usamos o atrito estático máximo. Essa integral é igual a alfa, então fica μ vezes alfa. Essa integral também é integral conhecida,
ln. Resulta nessa expressão. Daí temos a equação que queríamos demonstrar. Se ρv² é igual a zero, finalmente F2 sobre F1 é igual a E elevado a μ vezes alfa. Lembrando que F2 é a força no lado da correia esticada, F1 é do lado frouxo, μ é o coeficiente de atrito estático e alfa é o ângulo de contato entre a correia e a polia. Até a próxima resolução.